O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar a Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Enquanto chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, crismandos, se preparam justamente para esse encontro com o Senhor neste sacramento da crisma. Meus queridos, hoje eu queria ter esta liberdade de poder falar um pouco sobre a nossa caminhada espiritual, a nossa peregrinação espiritual, aprendida justamente desses discípulos, deste pequeno povoado de Emaús. Quando estava estudando a Terra Santa e fui a primeira vez neste lugar, lá tem o túmulo de Cleófas, né? E tem
ali as nossas escavações, tudo isto. Hoje um lugar difícil de ter acesso, mas em todo caso isto me marcou muito, porque esta caminhada de Nosso Senhor com esses discípulos é muito reveladora do ponto de vista agora da ressurreição. Nosso Senhor vai se revelando, se mostrando durante aquele período na Galileia, na Judéia, suas pregações, seus milagres. Mas agora Nosso Senhor se revela como ressuscitado. Este caminho espiritual que nos ajuda a nós hoje em nossa caminhada espiritual. Meus queridos, quando nós nos decepcionamos, geralmente nós preferimos ir embora. Talvez sem saber exatamente para onde, nós nos fechamos em nossa dor. A decepção é o fim das esperanças que nós alimentamos. Tínhamos expectativas, cultivamos sonhos, mas depois tudo tomou um rumo diferente, as coisas não saíram como esperávamos, e justamente este sinal da decepção é a tristeza, porque no jogo da vida nós nos sentimos perdidos. Este é o sentimento desses discípulos: tristeza, abatimento com aquele fato de Nosso Senhor ter morrido na cruz. Esses discípulos, eles afastaram-se da cidade santa de Jerusalém, do lugar da comunidade, do lugar dos fundamentos essenciais que Nosso Senhor nos deixou, dos fundamentos essenciais da nossa própria vida. A cidade santa de Jerusalém é o lugar do nosso nascimento, é o nosso lugar, e é ali que nós nascemos. Então, eles se afastando desta comunidade, se afastando da cidade santa de Jerusalém, rumo a Emaús, significa então que eles estavam retornando à sua velha concepção de mundo. É certo que realmente Emaús é um lugar, vamos dizer, indefinido, né? Porque justamente podemos pensar que ir a Emaús aqui significa voltar, né? Voltar ao que era antes. Talvez podemos dizer que seja a aldeia desses dois, talvez seja o lugar para onde Nosso Senhor os convidou a ser discípulos, talvez pode ser tentativa de voltar para a vida do passado. Nós temos esse sentimento. Muitas vezes nós queremos voltar ao passado, a uma vida que já não existe mais, a uma vida que já está lá atrás, e nós aqui vivendo um outro mundo, uma outra perspectiva. Por isto é que existe esse desconforto realmente, né? O regresso para este povoado de Emaús significa então, talvez, o regresso a uma imagem de Deus que esses discípulos possuíam em sua memória e permanece ligado a esta imagem e não querem renunciar porque estão presos a essa visão de Deus. E isto acontece também conosco, né? Nos nossos relacionamentos. É muito comum às vezes, né, uma pessoa dizer para outra, já escutei isso várias vezes: eu não te reconheço mais, você não era assim, você tem atitudes que não eram assim, e assim por diante, né? No relacionamento, seja do casal, seja de amigos, né? Vocês jovens aí certamente já falaram isso para algum amigo: não estou te reconhecendo, nunca vi você fazer isto. Ou seja, é esta visão do outro, e por isto nós gostaríamos de isolar apenas esses momentos bonitos, esses momentos alegres, reconfortantes dos relacionamentos. Mas nem todo relacionamento é feito só assim de alegria. Os relacionamentos também são feitos de fracasso, de desconforto, de conflito. É isso que nós aprendemos com esses discípulos. A tristeza, o abatimento, o desconforto por saber da morte de Nosso Senhor,
este conflito, se fica na cidade santa de Jerusalém, ou se voltam para o passado, ou se voltam para este povoado de Emaús. Este conflito eles também tiveram. Esses 2 discípulos ficaram presos nesta imagem de Deus. Sobretudo, não conseguem aceitar o sofrimento em Deus. Porque na mentalidade desses discípulos, Deus não podia sofrer, mas nosso Senhor sofre. E o seu sofrimento é visível. E por isto, eles agora precisam melhorar esta imagem de Deus. Por isto, às vezes também, nós não queremos ver aspectos de outras pessoas para não sermos feridos, ou então forçados a mudar de opinião sobre as outras pessoas. Então, quando nós olhamos para a fragilidade da outra pessoa, nós reconhecemos que a outra pessoa pode mudar. Nesse sentido, os nossos olhos e os olhos, portanto, desses 2 discípulos nos ensinam isto. Eles permanecem fechados. Os 2 discípulos, eles não veem porque estão cegos. Estão cegos pela tristeza, estão cegos porque não conseguem ver o que se passa ali naquilo que está acontecendo à sua volta, porque eles estão desiludidos, estão desanimados, eles estão ali com tristeza, e podemos dizer até um certo ponto de raiva, porque que Nosso Senhor não enfrentou um certo sentimento assim de raiva, e eles não conseguem ver mais nada, nem mesmo as coisas bonitas e positivas que Nosso Senhor havia realizado. Tudo agora se resume naquilo que Nosso Senhor está morto, e morto de cruz. Então, esses discípulos não conseguem ver que Nosso Senhor caminha ao seu lado. Ele caminhou um bom período com esses discípulos, conversando, ensinando, e eles não conseguiram enxergar Nosso Senhor ao lado, num momento da vida difícil, num momento da vida em que estão desanimados, num momento da vida em que estão tristes. Nosso Senhor está junto. O discernimento deles é um discernimento que durou pouco tempo, 3 dias, e já foram de volta para Emaús. Decidiram deixar tudo, deixar a cidade santa de Jerusalém e ir embora. Ou seja, assim como no relacionamento, que muitas vezes nós não damos tempo para verificar, não damos tempo para repensar, não damos um tempo para entender porquê daquelas ações, mas levados por aquela onda de emoção, optamos por sair e acabar com tudo. Às vezes se acaba com uma amizade, às vezes se acaba com um casamento, às vezes se acaba justamente com muitas coisas. Porque não queremos entender, porque não queremos justamente olhar para dentro. Meus queridos, nosso Senhor faz esta caminhada, Ele caminha pacientemente ao lado desses discípulos. Portanto, nos ensina que nosso Senhor caminha ao nosso lado, procurando abrir nossos olhos. Por isto é que este é o sentido do caminho espiritual. Deus quer nos abrir os olhos. Meus queridos, quando vocês iniciaram esse período de crisma, esse período de encontros, é um caminho espiritual. É um caminho para esta vivência com o Senhor. E no início, os olhos desses discípulos não conseguem ver Deus na sua vida. Mas depois, finalmente, quando eles reconhecem nosso Senhor, esse caminho junto com nosso Senhor, os olhos se abrem. Assim é também na catequese, vamos caminhando pouco a pouco. Outro dia, alguém me disse isto, que iniciou algum encontro, estava um pouco perdido. Foi assim mesmo. No começo parece que a gente está cego. É assim mesmo. Vamos caminhando. Depois vai se abrindo as coisas. Depois vamos entendendo o que realmente Deus quer de nós. O nosso caminho espiritual nem sempre sabemos desde o início.
Esse caminho, meus queridos, se realiza em duas coisas, que tenho insistido neste ano. Se realiza nos silêncios e nos diálogos. Nos silêncios que nós fazemos em nossa vida e nos diálogos, na abertura para com o outro. Esse caminho se realiza, então, nessa escuta da palavra de Deus, na leitura orante da Sagrada Escritura. Nosso Senhor coloca-se ao lado dos discípulos, vai ensinando, vai explicando as Escrituras. Ele interpreta, ele ajuda a ver esta imagem de Deus verdadeira, essa imagem de Deus, mas que existe um espaço em Deus para o sofrimento, para a dor, né? Para a morte de cruz, mas existe lugar para a ressurreição. É preciso então a nossa conversão, e como se fosse ali realmente um álbum de família, nosso Senhor abre as Escrituras e vai mostrando essa história de amor ao longo da caminhada do povo hebreu. Como Deus foi se revelando, como Deus foi se mostrando amor, e por isto realmente vai mostrando tudo isto. O coração desses discípulos começa a aquecer, né? Eles vão dizer isto, o coração vai ficando quente, no sentido de, vai ficando feliz, né? Vai se iluminando, vai derretendo-se. Na verdade, seria sentir a presença de Deus, né? Quando a gente realmente sente essa presença de Deus. E, como sempre, chega os momentos em que na nossa vida, às vezes, parece que tudo se escurece, né? São os momentos de escuridão da nossa vida. A Santa Teresa fala justamente da noite escura, né? Esse momento de declínio, os momentos de dificuldade em que nós nos sentimos sozinhos. Esses discípulos, eles transformam este sentimento de abandono em diálogo. Eles conversam com nosso Senhor. Eles têm essa capacidade de aceitar aquele diálogo, aquela conversa, aquela interpretação. E eles pedem esse desconhecido que estava caminhando com eles para ficar com eles, né? Porque as coisas vão ficando escuras. Então vamos ficar juntos. E aqui, nesse momento tão transformador, os seus corações já estão agora preparados para este grande encontro com o Senhor. Um encontro que transforma a vida deles. Um encontro que eles entendem neste gesto do partir o pão. E aí eles reconhecem nosso Senhor. Este gesto de partir o pão é um gesto conhecido. Por isso que eles reconheceram imediatamente nosso Senhor. É um gesto familiar. É um gesto em que eles se sentiram amados por nosso Senhor, né? Lembre-se do gesto acontecido naquela ceia com nosso Senhor na cidade santa de Jerusalém. É ali, eles entenderam aquele amor de nosso Senhor. Eles se sentiram amados pelo Senhor, porque foram alimentados pelo Senhor. Agora, seus olhos estão abertos e eles finalmente veem as coisas como elas são. Deus nunca nos abandona. Deus caminha conosco, né? Mesmo quando pensamos que fomos traídos, estamos decepcionados, tudo isto, mas Deus está sempre conosco. Mas é interessante que depois de tudo isto, nosso Senhor desaparece da frente deles. E aí eles retornam à cidade santa de Jerusalém. Ou seja, eles retornam à comunidade. É ali que eles vão realmente viver a fé, né? É nesta comunidade santa, na cidade santa de Jerusalém, eles vão contar o que aconteceu. É este sinal do pão partido, sinal de amor, sinal de presença de nosso Senhor. Sinais que muitas vezes nós temos que aprender a olhar em nosso mundo, né? É olhar à nossa volta para ver o que está acontecendo. Meus queridos filhos, queridos crismandos, não precisamos mais fugir. Podemos voltar ao lugar do amor e da partilha, que é a cidade santa de Jerusalém. Esses dois discípulos, eles se converteram, eles voltam, eles mudam de direção. Eles voltam à cidade santa de Jerusalém, ao lugar da comunidade, para se tornarem
testemunhas, para se tornarem anunciadores daquilo que viveram. E isto pode ser feito em qualquer tempo da nossa vida, né? Por isso é que os jovens que estão se preparando para a Crisma, existem adultos de todas as idades, é perfeitamente normal, faz parte da nossa caminhada, faz parte realmente da nossa mudança interior, faz parte desta caminhada espiritual, o momento certo do encontro com nosso Senhor, um encontro que nos transforma, porque assim abre nossos olhos para essa presença do Senhor. Meus queridos, vamos realmente poder hoje fazer este encontro com nosso Senhor. Este Evangelho é interessantíssimo, tem muitas outras coisas que poderíamos falar, tanto aprendizado para este Evangelho. E uma última coisa que queria ainda dizer é justamente sobre o nome desses discípulos. Cleófas está ali, é um dos nomes. O outro discípulo não se sabe o nome. Até hoje não se sabe o nome. Existem muitos estudos sobre isto, mas em todo caso, do ponto de vista teológico, do ponto de vista do silêncio, me parece que não está esse nome aí, justamente para colocar o nosso nome aí. Somos nós nesta caminhada, né? Somos nós que estamos fazendo esta caminhada e nosso Senhor ao nosso lado. Este silêncio realmente, este Jesus que está ao nosso lado, que caminha conosco. Então, realmente, talvez esse discípulo, não sabemos o nome, talvez até por modéstia mesmo desse discípulo, ele preferiu esconder o seu nome, mas em todo caso, esta ausência do nome dos discípulos nos permite que nós emprestemos o nosso nome, né? Esses discípulos que saíram de Jerusalém, vão a Emaús, voltam para Jerusalém, aí estamos nós, com nossas decepções, às vezes com nossas ideias rígidas, né? Às vezes com as nossas raivas, com as nossas decepções, aí estamos nós, nesta caminhada com o Senhor, uma caminhada espiritual, uma caminhada que o Senhor vai nos abrindo os olhos, porque se Jesus se junta a nós, Ele abre nossos olhos. Esse é o nosso caminho espiritual, e é isso que eu desejo para vocês, queridos filhos e filhas, uma boa caminhada espiritual. Paz e bem. Paz e bem. Agora vamos juntos